Este é o canal Teologia Missional. Bom, mas de onde vem esse termo missional? Você já ouviu falar sobre essa palavra, por isso você está aqui neste canal. Você tem curiosidade de saber o que seria uma igreja missional, o que seria teologia missional? Quem sabe de onde apareceu este termo? No Brasil, tem se falado sobre missional mais recentemente. Porém, nos Estados Unidos, esse termo já é conhecido há mais tempo. O pastor e teólogo norte-americano Timothy Keller diz que lá nos Estados Unidos esse termo surgiu e foi se popularizando já desde 1998, quando publicaram lá um livro intitulado Igreja Missional. Se nós fôssemos resumir bem, diríamos que falar de missionalidade ou de uma igreja missional ou de uma teologia missional não é nenhuma grande novidade. O que vem acontecendo é que muitas pessoas têm se disposto a resgatar uma visão realmente bíblica daquilo que Deus foi fazendo na história, compreendendo que Deus, na Bíblia, ele revela o seu grande plano de redenção da humanidade. Nós precisamos compreender, assim, que o fio vermelho, que o enredo bíblico nada mais é do que a existência de um grande Deus que cria todas as coisas, cria inclusive a humanidade esta que se rebela contra o seu Criador, se rebela contra Deus, e com isso nós falamos de queda, nós falamos de pecado, e diante desta queda todas as coisas elas passam a ser deturpadas, e Deus, que não quer desistir, não vai desistir da sua criação, porque ele é um Deus de amor. Ele inicia então um grande projeto de redenção, de redimir a humanidade, mas não só a humanidade, toda a sua criação. E esse processo vai se desenrolando e a Bíblia vai testemunhando, ela vai revelando como Deus vai fazendo isso por meio de um povo, o primeiro povo de Israel, e esse povo, obviamente, vai falhar, porque é um povo pecador, que se rende à idolatria, ou seja, eles são chamados, como acontece lá em Gênesis 12, né? Nós temos lá o chamado de Abraão, Deus abençoa Abraão e promete fazer dele uma grande nação, e essa nação ela tem uma incumbência, ela tem uma missão que é ser bênção às nações. Porém, em vez de ser uma bênção, embora em muitos aspectos, em muitos momentos, esse povo de fato concretiza isso, ele consegue ser uma bênção, mas se deixa também seduzir pelos ídolos dos povos vizinhos. E com isso falha miseravelmente. Inclusive, em alguns momentos, as coisas ficam bastante difíceis, como quando eles são exilados por impérios estrangeiros, povos inimigos, embora também ali, ainda nessas circunstâncias difíceis, Deus não muda o seu processo, o seu projeto de, a partir deste povo, o povo de Israel, abençoar outras nações, mesmo que essas nações fossem nações inimigas, fossem nações que estejam agora, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, dominando sobre o povo de Israel. Uma vez que há essa dificuldade do povo cumprir integralmente a missão de Deus, Deus vai consumar o seu grande plano, o seu grande projeto em Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, ele é Deus, ele vive sem pecado, ele vai ser crucificado pelos poderes da época, tanto os poderes religiosos quanto os poderes políticos que se juntam e vão mancomunar contra, né, numa grande conspiração contra Jesus. Ele, porém, sabe que é para isso mesmo que ele veio, então ele é crucificado, morto, sepultado. 3 dias depois ele ressuscita e chama novamente aqueles com os quais ele caminhava, né, o grupo dos discípulos, a igreja que está nascendo ali, e envia essa igreja para a missão no mundo. De forma bastante resumida, portanto, o que nós temos? Nós temos este povo de Deus que fora chamado lá no Antigo Testamento, agora se reconfigurando a partir de Jesus, não mais limitado a uma nacionalidade, a uma etnia, a uma cultura, mas um povo agora enviado como igreja, um povo que hoje nós chamaríamos assim, né, em vez de povo de Israel, seria a igreja de Jesus Cristo, colocada por Deus nesse mundo para ser uma bênção neste mundo, abençoar o mundo.
E nós o fazemos hoje como igreja na força do Espírito Santo, na certeza e esperança da ressurreição, em tudo aquilo que Jesus Cristo deixou, naquilo que Jesus Cristo fez, naquilo que Jesus Cristo nos legou enquanto igreja. Sermos enviados ao mundo para fazermos discípulos, para batizar, para integrar as pessoas à igreja, aguardando o dia em que finalmente esse mesmo Jesus retornará para tornar pleno o seu reino, que já começou na vinda dele. E para que a igreja hoje possa desenvolver mais plenamente esta missão, é muito importante que ela faça um exercício de reflexão, de entendimento daquilo que é o chamado dela. A igreja ela não é chamada para viver apenas para ela mesma, e sim ela recebe este chamado de ser uma bênção para a sua vizinhança, para ser uma bênção às nações do mundo, para ser uma bênção na cidade onde ela se encontra. E por isso ela precisa, além de entender a revelação bíblica, compreender aquilo que Deus vem fazendo na história, fazer também uma boa exegese cultural. O que isso significa? Significa que a igreja é chamada a estudar, a compreender a realidade à sua volta, encontrar uma linguagem, uma maneira de traduzir o evangelho para as pessoas que vivem à sua volta. De modo que esta igreja possa dar um bom testemunho, um testemunho relevante na cidade onde ela se encontra, na vizinhança, na comunidade onde ela está colocada. A igreja missional, assim, ela se preocupa com esses três aspectos: a igreja, o evangelho e a cultura. Ela precisa estar constantemente nessa dinâmica, refletindo sobre essas coisas, para que a mensagem de fato possa ser contextualizada, que ela possa, em cada época, em cada local, ser compreendida pelas pessoas. E envolve também compreender que a igreja é muito mais do que o templo, domingo e culto. Nós precisamos extrapolar este paradigma que muitas vezes nós herdamos enquanto igreja. Igreja, antes de mais nada, é gente, são pessoas de carne e osso como você e eu. Nós estamos falando da igreja orgânica, o corpo de Cristo, como o Novo Testamento nos apresenta. E entender a igreja como tal significa entender a igreja à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os lugares onde Deus nos tem colocado. E a partir das diferentes vocações que as pessoas que são a igreja são chamadas a desempenhar, ali no trabalho, na faculdade, nos momentos de lazer, na associação de bairros, nas mobilizações que vizinhos podem fazer, em todos os aspectos, procurar de fato colaborar para tornar a vida das pessoas, a cidade onde elas vivem, melhor. E assim, com esse testemunho, a igreja estará desempenhando a missão de Deus e chamando a atenção das pessoas para um povo diferente, um povo que responde a um rei maior. Um povo que vive não como cidadãos de um reino passageiro, de um reino entregue às trevas, de um lugar que, quem sabe, um dia vai queimar mesmo e nós não temos que nos preocupar. Não. O povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, vive na perspectiva da eternidade e do reino de Deus. E uma vez que nós fazemos parte deste novo reino, nós respondemos também a outro rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós passamos a viver uma vida de princípios em resposta a este Senhor, a este Deus. Eu costumo dizer que uma igreja missional é aquela igreja que vive de tal maneira, de tal modo, que desperta nas pessoas à sua volta perguntas. E essas perguntas têm como resposta o Evangelho. Uma vez que a igreja se compromete a ser uma bênção no mundo, a viver fazendo de fato diferença, sendo relevante no mundo, inevitavelmente as pessoas, ao verem, ao observarem esse comportamento, ficarão com uma pulga atrás da orelha. E então elas farão perguntas, e quando você tiver a oportunidade de receber, de ouvir essas perguntas, você também estará pronto a responder. Você saberá que tudo o que você faz é em resposta ao grande amor que Deus tem demonstrado por você, que Deus tem demonstrado para com o seu povo, que Deus tem revelado na cruz de Jesus Cristo, chamando assim o povo, a igreja, a viver um novo modo, um novo jeito nesse mundo. E esta é, então, a igreja em missão, a igreja que se entende como instrumento de Deus para levar a mensagem da reconciliação adiante neste mundo. De forma bastante resumida, diríamos que igreja missional é isso.
uma igreja que entendeu que ela não é colocada para viver apenas privilégios, bênçãos para si mesmas, mas ela é instrumento de Deus, colocada no mundo para viver a serviço das pessoas, como bênção àqueles que estão à nossa volta. Igreja missional é isso, uma igreja que se entende chamada por Deus, colocada no mundo como um grande instrumento a serviço da missão, primordialmente de Deus. Nós não vivemos apenas para buscar bênçãos e privilégios para nós mesmos, mas nós estamos no mundo fazendo sentido na medida em que nós vivemos como bênção às pessoas, como bênção para nossos amigos, para nossa vizinhança e também aquelas pessoas mais distantes, aquelas que hoje, quem sabe, ainda são pessoas estranhas para nós. Assim, vamos em frente como igreja, como pessoas servas de Deus, abençoadas por Deus, sermos bênção àquelas pessoas com quem nós nos encontrarmos hoje.